Olá, me chamo Rosney, sou funcionário aqui da Escola de Saúde Pública de Fortaleza. Hoje estamos com mais um episódio do Espifocast. Estamos com a convidada Maria Vitória, acadêmica do curso de Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará e bolsista do programa PET Saúde e Equidade. Hoje iremos dialogar sobre o tema saúde sexual e direito à informação. Olá, Vitória, tudo bem? Olá, muito obrigada. Eu sou a Maria Vitória, sou acadêmica de serviço social, bolsista do programa PET Saúde e Equidade 2024-2026. Sou pesquisadora do HIV/AIDS e muito bom estar aqui presente para a gente poder conversar sobre um assunto muito atual, sempre em alta. A gente tem algumas perguntas estruturadas para a realização do podcast, tá? Maria Vitória, quais são os principais obstáculos que ainda afastam as pessoas da testagem nas unidades de atenção primária em saúde? Pronto. Eu acredito que fatores sociais, eles são muito impactantes no acesso ao serviço de saúde. Muitas vezes existe o serviço dentro da comunidade, mas a informação, a maneira de tratar as pessoas, de acolher, trazer para perto, é realmente um manejo muito necessário. Claro que a responsabilidade não cabe somente aos profissionais de saúde, a gente compreende também, mas acredito muito na importância das ações em saúde que conscientize as diferentes populações, população jovem, a população idosa, a população intermediária em nível de idade, né? A gente precisa dialogar com diferentes públicos e direcionar campanhas de incentivo à participação, o acesso e a permanência ao serviço de saúde. No Brasil, a gente conta com um Sistema Único de Saúde, uma política pública para todos, de forma igualitária. Enfrentamos muitos desafios, muitas questões a serem realmente solucionadas, mas a gente precisa estar dialogando constantemente com diferentes populações sobre o acesso e o direito à saúde, como um direito para todos. Então, acredito que o direcionamento de campanhas, inclusive midiáticas, de apoio, né? De introdução ali, o que é uma unidade básica de saúde, qual é a importância dela, o que é que ela oferece. Isso o Ministério da Saúde já vem fazendo por meio das redes sociais. Agora, talvez o grande desafio é fazer com que as diferentes populações elas também consigam acessar esses materiais que estão sendo disponibilizados digitalmente para que as pessoas comecem a ampliar suas percepções, né? A gente sabe também que muitas vezes são os idosos que mais se fazem presente no serviço de saúde. A gente sente talvez muita falta dos jovens dentro desses espaços, ocupando esses lugares, buscando informações, conscientização e falando sobre saúde preventiva, que é um assunto muito importante. Maria Vitória, por qual razão o estigma em torno do HIV/AIDS e de outras ISTs ainda persiste na sociedade? Eu acredito que o estigma, ele é alimentado moralmente. E socialmente ele cresce quando existe essa alimentação de um discurso que fala que ST é algo de pessoas promíscuas, quando delimita o que é as IST e para quem elas existem, né? As ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, que pode acontecer com seres humanos. O HIV, ele é um vírus biológico. Existem fatores sociais que são muito importantes de serem pautados, com seriedade, com compromisso, mas também é muito importante a gente desconstruir o tabu relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, porque elas podem ocorrer em diferentes contextos. Com o surgimento do HIV, as primeiras populações afetadas pelo vírus foi a população que fazia uso de substâncias psicoativas, inclusive por meio da veia, né? De agulha, a população LGBT, mulheres e pessoas em situação de prostituição. E foi construído uma perspectiva que as IST faz parte desse grupo somente, que essas pessoas elas têm posturas erradas, posturas e comportamentos sexuais errados. Então, a discriminação ela também vai sendo alimentada a partir desse início. Só que ao longo do tempo, a ciência avançou muito, a gente teve muitas conquistas e o mundo ele está sempre em mudanças. Culturas também são mutáveis, a gente precisa estar acompanhando as atualizações constantes. E a gente precisa, a partir dessas atualizações, desconstruir aquilo que a gente tem tão certo, que na verdade nem é tão certo assim, porque o estigma, na verdade, é algo totalmente desnecessário, que não contribui, que não fortalece e que não incentiva as pessoas a terem um olhar necessário quando se trata de saúde sexual. Então, o estigma ele é alimentado moralmente
por essas ideias que perpetuam a sociedade e que muitas vezes não são científicas, não são verídicas e não têm sentido. Vitória, entre as estratégias de prevenção combinadas disponíveis, os preservativos, o PrEP, o autoteste, a população em geral consegue acessar os insumos e as informações necessárias? Pronto, eu acredito que a gente precisa sempre delimitar quem são as populações que acessa, como essas informações chegam, para quem elas chegam, como acontece o acesso ao serviço de saúde. A gente tem os serviços disponibilizados no Sistema Único de Saúde, a gente tem uma atenção primária em Fortaleza muito direcionada à atenção, à prevenção, ao tratamento das IST, mas a gente precisa considerar sempre os fatores sociais em saúde, as determinantes sociais em saúde, elas são um ponto muito importante de serem vistos, né? Um ponto muito importante de ser visto e debatido. E o que é que ocorre? A prevenção, ela existe, o tratamento também, mas muitas vezes a raiz da situação é a dificuldade do acesso e da ampliação desse debate. O estigma, ele desfavorece muito o acesso ao serviço de saúde. O medo, ele fortalece uma ideia que a pessoa deveria nem sequer testar, nem sequer conhecer um serviço de saúde, conversar com um profissional qualificado, responsável para fazer direcionamentos, para passar orientações. Então, o estigma, ele é um grande fator que impede o acesso ao serviço e o acesso, às vezes, ao insumo de prevenção, né? A gente tem a Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza, temos vários postos de saúde que disponibiliza o gel lubrificante, as camisinhas. Uhum. A gente tem também os serviços ambulatoriais especializados. E a gente precisa incentivar que tanto a população jovem como a população em geral, elas conheçam a atenção primária de saúde, conheçam os serviços existentes e comecem a acessar de forma consciente sobre um direito que é de todos. Verdade. Essa é uma pergunta muito importante, tá? Uhum. É, qual é a importância do tratamento para quem obtém um resultado reagente para algum IST? Eu gostaria de começar falando que o diagnóstico tardio, ele é um grande problema. Quando as pessoas não realizam testes, elas não têm como saber sobre sua sorologia. O achismo, ele não define nada. Na verdade, ele pode prejudicar quando ele não tem base científica, coesão, não tem verdade, né, no caso. Então, a gente precisa trabalhar com a ideia que o tratamento é a melhor opção. Se a gente tem uma IST e a gente descobre ela, a gente precisa tratar para evitar outros problemas que podem surgir a partir do não tratamento. O Sistema Único de Saúde disponibiliza medicações, disponibiliza o teste rápido, o serviço de tratamento. Ah, e se não tiver cura, no caso do HIV? Existe o tratamento. E muitas IST têm cura sim. Agora, quando a gente não conhece nossa sorologia, quando a gente não faz os testes, quando a gente não vai ao serviço de saúde, realmente se torna improvável da gente compreender o que está acontecendo com o nosso corpo e tomar medidas mais efetivas de cuidado. Essas medidas efetivas de cuidado e tratamento, com certeza, evita pioras, prejuízos e outros problemas que podem ocorrer caso as pessoas não deem continuidade ou adesão ao tratamento. O tratamento é fundamental para a manutenção da vida. Não é porque uma pessoa testou positivo para uma IST que a vida dessa pessoa acabou ou que, tipo, ela nunca mais vai se relacionar com alguém. A partir dali, ela vai ter uma chance de ter conhecimento, caso ela não tenha tido no passado, né? E tomar medidas de proteção consigo mesmo. E, assim, o tratamento é uma prevenção. Principalmente esse Certeza. tratamento de forma inicial, né? Que não Sim. é na situação mais avançada. Como empoderar pessoas para que busquem realizar seus testes e ampliar seu conhecimento em saúde sexual? Pronto, eu acredito que é um trabalho social de todos, né? Não cabe somente à unidade básica de saúde orientar, falar, mencionar. Porque toda essa campanha ela já é acontecida, já ocorre, na verdade, dentro dos espaços de saúde. A gente está vendo o governo, o Ministério da Saúde, ampliando aí um acesso digital, a importância do acesso aos serviços de saúde, conhecer o que é que eles disponibilizam, mas eu acredito que é um compromisso social e de todos também, principalmente das instituições, das escolas, orientar sempre o acesso à saúde, né, de forma preventiva, o acesso ao posto de saúde, o diálogo.
com os profissionais de saúde, porque são os profissionais qualificados e prontos para assistir a população, a sociedade, que eles também têm esse compromisso de orientação, de cuidado, de sigilo, porque muitas vezes as IST elas estão atreladas ao medo do julgamento, ao medo da exclusão, ao estigma. Então é muito importante que o profissional de saúde ele faça um papel de responsabilidade na condução dos fatos, na condução de um teste positivo, o encaminhamento para o tratamento, tudo isso é fundamental, seguindo essas normas. E a gente precisa estar ampliando com os nossos amigos, entre pares, com várias pessoas diferentes, a importância da gente conhecer nossa sorologia, da gente conversar sobre saúde sexual, um assunto de pessoas adultas e responsáveis, porque sexo se trata de responsabilidade e a gente precisa ter essa consciência desenvolvida e assumir esse protagonismo próprio também. Falar sobre isso é um assunto que diz respeito às pessoas e que a gente precisa ter acesso à informação. A informação é um direito, assim como a saúde também é um direito de todos. E se a gente tem um serviço de saúde que disponibiliza testes, insumos de prevenção, tratamento, e por que a gente ainda enfrenta barreiras de pessoas que não têm acesso ao serviço, enfrenta dificuldades com o início do tratamento, tudo isso precisa realmente ser visto com muita atenção para que a gente possa dar apoio para conseguir vencer diferentes tabus, diferentes questões sociais que se fazem presentes diante do não acesso, né? Então, assim, o acesso ele existe, ele é gratuito, ele é para todos e a gente precisa ampliar a comunicação sobre. Ok. Então, assim, finalizamos mais um episódio do SPFOcast, agradecendo a Maria Vitória pela presença, tá? Você quer deixar alguma mensagem, Maria Vitória, de final? Eu quero agradecer por essa experiência, acho que é um tema muito importante de ser debatido com seriedade, compromisso. A gente está sempre aprendendo, é sempre muito importante o nosso conhecimento, né? E assim, não que a gente saiba de tudo, mas é muito importante a gente estar em constante atualização, informação e buscando saber mais sobre os nossos direitos. E saúde sexual é realmente um tema que a gente precisa dar atenção, ouvidos, né, e visibilidade, com certeza. Muito Ok. obrigada.